Olá, você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando Economês, um projeto do Movimento Economia pra Gente. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade ao debate sobre os gastos públicos, que a gente começou num episódio anterior com o professor da Unicamp, Pedro Rossi. Hoje a gente está aqui com o professor Roberto Rie Ávila, professor de Economia da URGS. Ele também faz parte do Movimento Economia pra Gente. Já participou aqui no programa do episódio sobre tributação e desigualdade, também sobre um episódio que a gente falou sobre renúncia fiscal. E hoje volta aqui para conversar com a gente sobre os gastos públicos. A gente também tem como convidado o professor de Sociologia da URGS, Antônio Davi Catani. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer participar desse programa. Eu tenho acompanhado desde o primeiro episódio. É extremamente importante esse trabalho que vocês estão fazendo, que o Movimento Economia Pro Gente está realizando. Mariana falou sobre descomplicar o economês. Eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que nós temos que desmistificar, né, os conceitos, valores, princípios que estão consagrados. E nós sabemos, né, que na economia existem conceitos ideológicos extremamente fortes, pensados como conceitos científicos e, na verdade, são construções para justificar determinados comportamentos, valorizar atitudes, tentar dar uma racionalidade à economia e, ao mesmo tempo, esconder várias coisas. Então, descomplicar, desmistificar. Então, é realmente um prazer participar desse esforço que vocês têm feito. Bom, obrigado, Mariana, e queria agradecer também aos ouvintes e ao professor Catani por estar aqui conosco, a quem eu já conhecia desde que eu era jovem, que eu já tinha lido sobre alguns livros do professor Catani, então é muito bom estar aqui com você. Bom, então, seguindo essa ideia, né, de descomplicar, de desmistificar, acho que vamos começar pelo básico, assim, né, quando a gente vai falar de gastos públicos. Para onde vai o dinheiro que é arrecadado pelo governo e de que forma que esses gastos eles estão distribuídos, né? Bom, eu vou retomar uma questão corrente, que é uma crítica aos gastos públicos, né? Se fala muito seguido, né, na grande imprensa sobre gastos ineficientes, sobre despesas que oneram a sociedade. Essa dimensão também faz parte de uma mistificação da economia. O governo gasta mal. Aí a pergunta que se deve fazer é: quem diz que o governo gasta mal? E normalmente, se nós formos analisar todas as declarações ou de empresários ou de cronistas econômicos na grande imprensa, nós vamos ver que essa ideia de gastar mal parte de muita gente que não contribui civicamente pagando seus impostos, né? O impostômetro criado para justificar essa crítica, o brasileiro trabalha até o mês de maio só para pagar impostos e não se tem o retorno em educação e saúde, saneamento, etc. Essa é uma mistificação total. O governo, claro, muitas vezes é ineficiente, como qualquer instituição da sociedade, grandes empresas que são ineficientes, que gastam mal os seus recursos também. E o que é importante a destacar, ver justamente onde estão esses gastos inadequados, né? E aí a gente poderia reverter a discussão demonstrando. Eu vou falar apenas do orçamento federal. Falar se gasta mal em educação. Eu reverteria a discussão dizendo se gasta pouco em educação. Primeira constatação. Se nós pegarmos execução orçamentária, né, nos últimos 20 anos, 30 anos talvez, nós vamos ver que uma parte substantiva do gasto federal é destinado ao pagamento de juros e amortizações da dívida interna, dívida externa, etc. É um dado controverso
elaborado pelo site Auditoria Cidadã da Dívida, né, da Maria Lúcia Fatorelli, que é a principal coordenadora desse movimento, fala de 39%, 40%, 44% do orçamento é gasto em juros e amortização da dívida. Tem vários economistas que contestam esse valor, né, dizem que não é bem assim, que é um gasto mais complexo, mas de qualquer maneira, mesmo que nós tomamos como o valor mínimo, em torno de 35% ou 40%, é um mundo de dinheiro. Né? São trilhões que foram pagos, que estão sendo pagos anualmente, destinados a juros e a uma parte da amortização da dívida que vem crescendo continuamente. Né? Então, assim, é uma esterilização de recursos e quando se fala em políticas públicas, execução orçamentária, se esquece esse aspecto e se fala, se gasta muito com previdência, a parte de transferência para estados e municípios não é eficiente, a educação, etc. Nós temos que pensar que são valores muito baixos. Né? Eles poderiam ser praticamente o dobro. Se pensarmos assim na administração e as questões estratégicas para o país, envolvendo inclusive segurança nacional, 2,5% do orçamento executado anualmente. Segurança pública, né, é 0,30%, 0,35%. Como chamo? São fragmentos, né, são migalhas, pensando as necessidades que o país tem, né, e esse recurso estratosférico destinado a especuladores, a rentistas, a bancos, a grandes empresas que também são beneficiárias do pagamento de juros. Então, acho que uma questão importante é pensar isso. Desses gastos federais, no caso, né, mas os gastos estaduais também vai ter uma dimensão parecida. Poderia ser completamente diferente. Isso não isenta o governo de ter uma excelente execução orçamentária em termos de racionalidade, de administração correta, honesta, mas o primeiro passo é esse. Não, é pouco dinheiro para ser gasto em programas que são vitais para o país. Pois é, esse debate aí é bastante interessante, né? E, de fato, tem muita mistificação e, na verdade, muita tolice, né, com relação ao debate público na forma como ele é colocado. Porque as pessoas, geralmente, no senso comum, né, ou então um discurso ideológico disfarçado, diz, não, o Brasil paga muito imposto, 33% da carga tributária, e outros países que têm uma carga tributária semelhante têm serviços públicos bem melhores. Né? Só que isso é completamente falacioso, porque comparam com países com uma renda per capita muito maior. Então, por exemplo, um país que tem uma renda per capita de $40 mil anuais, né? E a mesma carga tributária que temos no Brasil, que é 33%, mais ou menos, vai ter $13 mil, né, per capita para investir em saúde, educação, previdência e todos os serviços públicos, né? No caso, o Brasil não é um país que tem uma renda per capita de $40 mil, a renda per capita está um pouco menos de $10 mil anuais, o que quer dizer, então, né, que nessa mesma carga vai receber $3.300 per capita anual para o Estado de forma geral, ou seja, 4 vezes menos. Então, se a gente comparar com um país que tem uma renda per capita 4 vezes maior e os serviços públicos não forem 4 vezes melhor, algo estranho existe, né? Então, é claro que esses países vão ter uns serviços públicos melhor simplesmente porque são mais ricos, tá? Então, assim, onde está? Qual é o retorno, então? Onde está? Né? Então, se a gente olhar a renda per capita de 2018 no Brasil, foi R$ 2.728. Vamos arredondar, R$ 2.730 por pessoa por mês. Tá? Onde está e para onde vai esses recursos no Brasil como um todo? Estou considerando União, Estados e Municípios. Tá? A carga tributária é 33%, um terço, ou seja, R$ 900. Então, o Estado brasileiro, de forma geral, tem R$ 900 por mês de arrecadação, né, para vários serviços. Para onde vai? 6,3% do PIB vai para a educação em todos os níveis, principalmente educação básica, que é executada por estados e municípios. Dá R$ 171 por mês cada brasileiro contribui para a educação. Veja, R$ 171 por mês para a educação.
é pouco, né? Se a gente considerar quanto que custa uma mensalidade numa escola privada. Aí compara, não, mas olha a escola privada, olha a pública. É claro, o recurso é escasso, tá certo? Essa é a questão. Para a saúde, 4,1% do PIB. Isso dá R$ 111. Então, cada brasileiro contribui, em média, com R$ 111 para o sistema de saúde brasileiro, que cobre transplante, que cobre vários serviços. Né? Pergunto para vocês, né? Qual é o plano de saúde que custa R$ 111? Nenhum, né? Custa, em média, de 300 a 1.000, tá certo? E para a Previdência é 12,5%, o que dá R$ 341 mensais. Né? Então, esses são os gastos primários, que são basicamente, esses são os principais gastos, né? De educação, saúde e previdência dos gastos primários. E tem o que o professor Catani colocou, né? Dos juros, que é o que acaba sugando uma boa parte do orçamento e que fica invisibilizado. E talvez esse seja, sim, o nosso grande problema. Muito obrigada, Robert. Muito obrigada, Catani. Acho que uma outra questão que a gente também é importante a gente tratar aqui, que também aparece de forma recorrente, né, no debate público, é o tamanho do funcionalismo público. Também tem esse mito, né, de que o funcionalismo público é muito inchado no Brasil. Então, eu queria que vocês dessem uma dimensão assim, de quanto representa, né, essas despesas com a folha de pagamento dos servidores públicos no Brasil. E também queria que vocês comentassem como se distribui esses gastos entre os diferentes poderes, né? O executivo, o judiciário e o legislativo, por favor. Mais uma vez, vamos trabalhar com uma informação falsificada, recorrente, que é apresentada todo o tempo, numa forma de justificar cortes no setor público. Eu tenho uma tabela que ela é disponível em vários sites, a fonte é a OCDE, uma fonte confiável, que mostra o percentual de funcionários públicos em relação ao total de trabalhadores, incluindo a esfera federal, as esferas estaduais e municipais, incluindo todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, né, as forças armadas, etc. Países economicamente avançados, tem uma lista imensa, né? Dinamarca, Noruega, Letônia, Suécia, Hungria, Luxemburgo, Polônia, Irlanda, Reino Unido e assim vai. Podemos incluir o Canadá, a França, a Áustria. Todos esses países têm mais do que 20% dos funcionários públicos no total de trabalhadores. E justamente aquilo que o Robert estava falando antes. Bom, tem serviços públicos de melhor qualidade, e não é simplesmente eficiência genérica. Existem profissionais de saúde, de educação, né, em todas as áreas que estão lá prestando um serviço público. Então, mais de 20%. E os países economicamente mais atrasados, nós podemos colocar a Colômbia, né, uma série de outros países da África, do Extremo Oriente, países pobres, que tem 8, 9, 10% no máximo do total de funcionários públicos, no total de trabalhadores. O Brasil tem apenas 12%. É pouquíssimo. Nós poderíamos ter o dobro, né, e ficarmos ao nível da Inglaterra, do Reino Unido, né, onde tem um serviço público de qualidade em todas as áreas, incluindo Forças Armadas. Então, de novo, um mito que se coloca, não existem muitos funcionários públicos. Por exemplo, Forças Armadas. Existe um contingente que para um país continental como o nosso não é expressivo. O que no cômputo dos gastos com funcionários públicos, nós temos que pensar também os inativos. São aí um número expressivo, e se nós formos analisar esses dados, nós vamos ver que aí reside um problema que ninguém fala, que determinados setores, como o judiciário e mesmo as Forças Armadas, o legislativo, um número expressivo de ex-funcionários públicos, porque um deputado foi pode ter sido um ex-funcionário público, ele tem rendimentos altíssimos. As Forças Armadas representam 15% do déficit da Previdência. Eles contribuem com apenas 1% e representam 15% de despesa do déficit. Não é o cabo, o sargento, o tenente, né, aposentado que está recebendo isso. São a cúpula militar, generais que acumularam uma série de vantagens. Assim, nós vamos ver no legislativo, nas assembleias estaduais, no executivo, uma infinidade de categorias que ganham 10%,
20, 30, 40, 50 salários mínimos por mês de aposentadorias ou transmitidas por pensões. Enquanto que 70% dos trabalhadores aposentados, né, recebem até um salário mínimo. Quando a gente analisa esses dados, nós vamos constatar que não tem muitos funcionários públicos, tem talvez a metade do que seria necessário para prestar um serviço decente para a sociedade. A carga de gastos com o funcionário é desequilibrada por conta de privilégios que minorias foram se apropriando ao longo do tempo. Bom, então esse debate também é interessante, né? E, de fato, tem muita mentira no debate público sobre isso, né? É importante a gente ver, então, porque, por exemplo, um dos mitos que existe aí é que houve uma ampliação muito grande da despesa com o pessoal na União nos últimos anos. Isso é falso. Né? Então, na verdade, quando a gente olha os dados, na verdade, o que houve foi uma redução, né, do gasto com o pessoal em proporção ao PIB nos últimos anos, tá? Que está na faixa, no caso da União, de 4% do PIB. Tá? E no caso das despesas totais, pegando todas as despesas da União, no caso, é 22% das despesas com o pessoal. Então, eu queria chamar a atenção para essa questão que foi colocada dos salários, né? Porque tem essa discussão também dos salários. Olha, de fato, existe uma distorção e a gente precisa falar isso abertamente no Ministério Público, no Judiciário e no Legislativo, né? Os salários são muito elevados, são muito mais do que são os do Executivo, né? Então, me parece que a gente tem que reduzir a participação orçamentária dos demais poderes, que está desproporcional, e os salários são muito desproporcionais. Então, quando a pessoa pensa nos impostos, nos gastos públicos, já pensa logo no juiz que ganha rios de dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ponderar uma coisa. O grosso dos funcionários públicos no Brasil são professores, médicos, policiais e enfermeiros. Quando a gente fala de Estado, a gente está falando basicamente de funcionários públicos, professores, médicos, policiais e enfermeiros, né? As despesas com os demais poderes, embora seja bastante distorcido os seus salários, é 0,9% do total, né? Então, quando o cidadão paga imposto, ele não está pagando imposto para o juiz lá ganhar rios de dinheiro. Também, inclusive, mas é só 1%, né? O grosso está indo para policiais, professores, médicos e enfermeiros, né? Que é a grande maior parte dos funcionários públicos. No caso aqui dos demais níveis de governo, só para citar, tá? No Rio Grande do Sul, por exemplo, pegando as proporções salariais, o Executivo fica com 81%, o Legislativo com 4%, o Judiciário 10%, o Ministério Público 3,5%. Então, aqui no Rio Grande do Sul é um pouco maior a participação desses outros poderes com que é na União. Só que, ao mesmo tempo, aproximadamente 80% de todos os funcionários públicos são policiais e professores, tá? E no caso dos municípios, o Executivo fica com 95% no Brasil como um todo, tá? E o Legislativo fica com 2%, e o resto é autarquias, basicamente, porque os municípios não têm judiciário. Então, sumarizando e resumindo essa minha fala, né? Grande parte dos funcionários públicos, na verdade, atuam em saúde, educação e segurança, né? Que é o que o cidadão quer de verdade. Tá certo? Uma pequena parcela que existe esse problema, né, de distorção salarial, é uma participação muito pequena. Obrigada. Acho que uma outra questão também que a gente pode aprofundar um pouco, né? Atualmente, quando a gente fala em gastos públicos, acho que remete muito a essas duas questões. Uma é a emenda constitucional do teto dos gastos públicos, né? Entender um pouco quais os impactos sociais que a gente já consegue ver em função da implementação dessa emenda. E também a proposta de desvinculação do orçamento que o Paulo Guedes está elaborando, né? E quer tomar como próxima medida. Quais seriam as consequências futuras, né? Que a gente poderia prever caso essa proposta de desvinculação do orçamento seja aprovada. Então, esses dois eixos, assim, do teto dos gastos e da desvinculação do orçamento. Bom, são questões técnicas que eu vou deixar para o Robert analisar com mais detalhe. São frases de efeito, mas que remetem ao conteúdo mais importante do teto dos gastos, né? Se fala da PEC da morte. E eu acho que essa é uma expressão forte. Quer dizer que nenhum país do mundo,
né, dinâmico, com a economia evoluindo, se transformando, pode estabelecer um teto rígido, né? Quer dizer, por 20 anos. Já estamos no segundo ano, quer dizer, temos mais 18 anos, a população crescendo, novas necessidades, novas obrigações que o poder público poderia assumir, e com essa limitação não há investimento em questões estratégicas, né? O Brasil vai ficar estagnado, vai perder posições no ranking internacional, e é uma forma burra, uma forma suicida praticamente de pensar o gasto público, né? E particularmente agora, com todas as limitações da economia, uma estagnação, né? O Estado indutor de oportunidades de trabalho, oportunidades de investimento, está amarrado, né? E a gente se sente diretamente nas áreas estratégicas que tocam a população. A saúde não tem mais investimento, a educação não tem mais investimento, né? Cortes, que não é simplesmente cortar a luz, diminuir o número de ligações telefônicas, são cortes em áreas específicas, né? Não há mais possibilidade de recurso para projetos de longa duração, projetos que vimos maturando há anos nas universidades, nos centros de pesquisa, etc. Ainda a vinculação de gastos permitia preservar um mínimo nessas áreas importantes. Desvinculando, o governo vai fazer o que quiser, né? Ele vai cortar os gastos da educação e da saúde e vai continuar pagando gastos com juros da dívida, etc. Essa discussão aí da PEC do teto, né, que virou emenda constitucional, ela na época de 2016 foi muito candente. Muitos economistas disseram, olha, isso não é factível, tá certo? Não vai dar certo. E eu estava entre eles, e agora está se mostrando que de fato não era factível, né? Qual era o projeto? Né? Que houvesse um congelamento, então, das despesas em termos reais, tá? Só que como o PIB vai crescendo ao longo do tempo, assim a gente espera, embora não esteja acontecendo no momento, nesses 20 anos, isso significa, então, que eu vou ter uma redução do Estado nos próximos anos, né? Então, assim, à medida que o PIB vai crescendo, a despesa com relação ao PIB congelado, então a relação cai, né? Então, se espera que ao final desses 20 anos, vou ter uma redução de 5 a 8 pontos percentuais do PIB da participação do Estado, que hoje é de 33, né? E onde está essa despesa? Bom, já falamos, está em educação, está em saúde, né? Que aí só esse já dá 10%, e previdência mais 12%, no total dá 22%. 2/3 está educação, saúde e previdência, tá certo? Então é basicamente isso. 75% é isso. Vai reduzir onde? Vai reduzir aí? É evidente, tá certo? Que é onde está a despesa. Esse crescimento da despesa nula é algo que não existe em nenhum lugar do mundo na forma como foi colocada no Brasil. Alguns países têm um teto, mas têm válvulas de escape, né? Ou seja, se a economia tiver em recessão, você pode fazer uma política anticíclica. O que está acontecendo agora nesse momento, né? O Estado não tem recursos, né? E aí, por causa da PEC, justamente, diz, não, acabou o dinheiro. Não acabou o dinheiro. Tá certo? Não acabou o dinheiro, até porque quem emite o dinheiro é o Estado, então não acabou. Existem regras fiscais que proíbem o Estado de gastar, tá certo? Principalmente essa do teto dos gastos, que inviabiliza uma política anticíclica, que é uma coisa maluca, tá certo? Que a literatura mainstream, liberal no mundo de fronteira, para quem lê os textos de fronteira, né, sabe que já estão criticando esse tipo de medida, tá certo? Então, acho que muitos economistas precisam ler os artigos, precisam ler o que o FMI está dizendo, né, que é preciso ter política fiscal anticíclica em momentos de crise como nós temos, e no momento nós temos uma proibição constitucional do Estado investir, tá certo? De fazer uma política para sair da crise. Não é proibido constitucionalmente, o que é uma coisa absolutamente insana, né? E aí, o que o Paulo Guedes está propondo, então, né? A PEC da liberdade econômica. Veja só que maravilha. A PEC da liberdade econômica, ou seja, vai ter completa liberdade. Como assim liberdade? Significa o seguinte, olha, a despesa pública no Brasil, ela é determinada para onde vai constitucionalmente. Então, tem os vínculos constitucionais, que é uma coisa horrorosa, esses vínculos, que é o seguinte,
eu tenho uma obrigação de gastar em saúde e educação, independente do governo, tá certo? Então, isso em todos os níveis, tá? Só para a gente ver a vínculo para a saúde. Então, 15% das receitas dos municípios vão necessariamente para a saúde, 12% dos estados, 10% da União. Necessariamente, independente de governo, de vontade, é obrigatório, né? E para a educação é 25% das receitas dos municípios, 25% das receitas dos estados e 18% das receitas da União. Qual é a proposta que está, né? A liberdade econômica, ou seja, você não precisa mais investir em educação e saúde. Veja só que bom, né? Não precisa mais. Essa é a proposta que está sendo colocada. Tirar as vinculações constitucionais. Quais são? Educação e saúde. Por que eles querem fazer isso? Para reduzir os gastos em educação e saúde. Ninguém é idiota, né? É óbvio que eles querem reduzir. Se fosse para aumentar, não precisava, né? Então, eles querem reduzir os gastos em educação e saúde. Essa é a PEC da liberdade econômica, né? É reduzir os gastos sociais, que é o que a sociedade quer, né? Educação e saúde. Isso não sou eu que estou dizendo. É a população inteira. Existem pesquisas que é 80%, 90% da população quer mais gastos em educação e saúde. O que eles querem é reduzir justamente para poder atender o teto e cortar onde eles disseram que não iam cortar, o que se mostra que estavam mentindo. Bom, muito obrigada, Robert. Muito obrigada, Catani. Queria também que vocês comentassem um pouco em relação ao retorno que essas despesas públicas, né, têm para a sociedade. Então, quais os impactos, né, as melhorias dos indicadores sociais que os gastos públicos possibilitam? Bom, essa é uma questão crucial e eu faço questão de responder, porque, assim, sobre todos os aspectos, o gasto público pode apresentar melhorias efetivas na sociedade. É o princípio do keynesianismo, do New Deal nos Estados Unidos, adotado nos anos 30 para recuperar o país da grande crise. São efeitos imediatos. É possível diminuir a fome, diminuir a incidência de doenças, melhorar o nível educacional por gastos públicos. As empresas não investem nisso. As empresas privadas têm interesse em rentabilidade, em explorar o trabalho, etc. Não tem essa noção de bem comum, de bem coletivo e dos investimentos necessários. Então, assim, a resposta é sim, o efeito é positivo, melhora os indicadores sociais. Mas aí nós podemos entrar numa outra discussão que é mais complexa, que mereceria talvez um próximo episódio. Bom, vamos gastar onde? O que foi tentado nos últimos 15 anos foi uma política de redistribuição de renda estimulando o consumo. Então é importante porque reduziu a fome, retirou 40 milhões de pessoas dos níveis de miséria, mas ao mesmo tempo ela teve resultados controversos. As pessoas não identificaram nessas políticas governamentais, na esfera federal, algo positivo como sendo um programa de governo diferenciado. Acharam que, bom, isso aí trouxe benefícios e era mérito das pessoas de estimularem o seu consumo como bem entendi. Foi tentada essa experiência, eu acho que não deu certo, politicamente ela teve um resultado oposto do que se imaginava, e se discute hoje algo que não é novidade, que são investimentos de recuperação da infraestrutura, de serviços públicos, criação de bibliotecas, escolas, hospitais, sistemas de transportes, áreas de lazer, que tem um resultado imediato. Não é direcionado, não é focalizado para determinadas pessoas, segmentos da população mais pobre, mas atende a um interesse geral. Pensarmos assim, a melhoria geral da qualidade de vida nas cidades, nas metrópoles, nos sistemas de transporte, de educação. É uma outra economia, não é a orientação econômica que está sendo imposta. Essa PEC da morte, essa desvinculação dos gastos, como bem explicou o Robert, ela está na contracorrente do interesse coletivo. Interessa a especuladores, a algumas empresas, a alguns segmentos da população, uma minoria é ávida, é gananciosa e que, além de ser muito rica, ainda está querendo sugar os poucos recursos públicos à disposição do Estado. Esse tema também é bastante importante, né, correlato com a discussão que nós fazemos. Então, assim, infelizmente, né, existem dados, tá certo? Porque o senso comum diz que não, o brasileiro paga muito imposto e não tem retorno, porque roubam tudo, né? Isso é da profundidade de um pires, ou menos que isso, né? Porque, na verdade, existem estudos,
que mostram os impactos dos retornos sociais dos gastos públicos, né? Então, posso afirmar para vocês, no caso do Brasil, né, as despesas públicas interferem nos indicadores como a desigualdade? Sim, 16,4% de acordo com a CEPAL, tá? Quais são os gastos que mais interferem na desigualdade? São gastos em educação, em primeiro lugar, impactam bastante, depois previdência e, em terceiro lugar, saúde, né? Que são os principais. Então, quer dizer, os indicadores sociais no Brasil variam com as despesas efetuadas em educação, saúde e previdência? A resposta é sim. Né? Outra questão também relacionada, por exemplo, a pessoa fala, não, mas a arrecadação é muito grande e o retorno é baixo, parecido, né? Na verdade, com a discussão anterior. Como que a gente pode analisar isso? A gente tem que analisar o nosso índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, né? Como que ele tem variado? O índice de desenvolvimento humano no Brasil tem mudado? Sim, muito, né? Em 1990, praticamente a totalidade dos municípios no Brasil tinham índices de desenvolvimento humano muito baixo, considerado muito baixo. E avançou muito, né? Esses indicadores estão disponíveis na internet, por exemplo, no Atlas Desenvolvimento Humano, né? Que foi elaborado pelo IPEA, com dados também do censo. Tem esses indicadores que melhoraram sensivelmente até 2010, que é o último ano do censo que nós temos, né? Além disso, só para fechar, a gente tem que analisar o quê? Né? A arrecadação per capita, né? E o índice de desenvolvimento humano quando a gente quer fazer comparação entre os países, né? E existem estudos também que mostram que, adivinhem só, a arrecadação per capita, que é o que importa mesmo, quanto que o Estado dispõe de recursos, que no Brasil não é tanto assim, porque o Brasil não é um país rico, né, em termos de renda per capita, comparado com Suécia, Noruega, Austrália e outros países. Então, a arrecadação per capita e o impacto no IDH, né? Quando a gente plota esses indicadores num gráfico, a gente vê que o Brasil está dentro da curva, tá certo? Ou seja, os indicadores de IDH com arrecadação per capita estão dentro do que é esperado internacionalmente, ao contrário do que dizem por aí, né, que fazem uma comparação do IDH com a carga tributária, né, que é algo que está errado, né? Não tem lógica, não é consistente. Por quê? Porque a carga tributária é um percentual. E esse percentual varia de acordo com o nível da renda per capita, tá certo? E aí não dá para comparar países diferentes para dizer que a arrecadação é a mesma, porque não é, porque o nível de renda per capita vai ser diferente. Muito obrigada, Abra. Muito obrigada, Catani. Essa discussão acho que ajudou muito, né? Todo mundo. Espero que os ouvintes também. A gente vai seguir falando do tema dos gastos públicos, né? A gente vai ter mais alguns programas tratando especificamente questões de educação, de saúde e de assistência social. Então, continuem nos acompanhando. Agora, as dicas finais. Queria ver se vocês têm algum livro, alguma sugestão. Eu já vou começar sugerindo um podcast que se chama É da Sua Conta, que é do Tax Justice, né? Network. Isso. Então, essa é a nossa indicação. Não sei o que vocês querem. Bom, foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que esse programa tem uma importância muito grande nesse sentido de uma crítica do que está acontecendo, de uma avaliação rigorosa, mostrando que é possível pensarmos alternativas, né, as alternativas de uma outra economia. Remete também a novas organizações do trabalho, a economia solidária, de pensarmos uma outra política econômica, uma outra política pública que vá exatamente no sentido do movimento economia pró-gente, né? Não é uma economia pró-rico, não é uma economia pró-minorias, mas para toda a população, uma economia que defenda o bem comum. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a Mariana Garcia, ao Antônio Catani pela interlocução, aos ouvintes também e às ouvintes também por ter nos acompanhado. E só complementando o que foi falado, eu queria falar do livro A Outra Economia, do professor Antônio Davi Catani, que, embora tenha esse nome, né, eu quero dizer que a gente não fez um plágio, foi uma coincidência sem querer, né, do livro A Outra Economia, que ele organizou e que fez bastante sucesso aí. E também do podcast É da Sua Conta, que é interessante, que eles fazem também uma discussão de reforma tributária e tributação que a gente fez também e que a gente indica, que acho que é interessante a intervenção deles. Muito obrigada aos ouvintes também. Além de seguir nos acompanhando os nossos podcasts, a gente também convida vocês
a curtir a página do Movimento Economia pra Gente no Facebook e o nosso Instagram também. Muito obrigada e até mais. Este podcast é construído pelo Movimento Economia pra Gente, em parceria com o Jornal Sul 21 e o estúdio de vídeo Núcleo EAD do Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento da URGS, o CISAD.